Nesse próximo vídeo vamos falar um pouco sobre a liderança, né? Como nas terças-feiras é falado sobre liderança, então eu vou falar um pouquinho, né, sobre a questão de você estar à frente de um lar, você estar na liderança de uma empresa, né? Que atitude nós devemos tomar cuidado. Vamos ver aqui o exemplo que Jesus ele dá aqui na palavra de Mateus, de capítulo 12, de versículo 25. Eu vou ler somente esse versículo, tá bom? 25 aqui. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, né? Então, ele está falando aqui, olha, se a casa está dividida, se o ambiente se encontra dividido, ele não vai subsistir, ele não vai existir. Não tem como existir, né, uma liderança se você não tiver quem você vai liderar. Se os seus liderados estiverem divididos, cada um para um lugar, né? Não tem como a sua casa ir bem se ela estiver dividido, né? Um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Aqui o Senhor está falando que reino dividido ele não existe, né? Então muitas das vezes tem aquela questão do que? Na família, vou falar um pouquinho na família, né? O pai, o marido, né? Ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho, ele tem um projeto, mas que só ele mesmo tem, né? E vamos dizer que ele quer ir quer morar no interior, só ele tem esse sonho de morar no interior. E só ele tem o sonho de crescer nesse lado. E aí vai lá, né? A família tá com um sonho diferente. Então como é que vai existir, né? Não, eu quero ficar na cidade. Aí vai ficar lá dividido, né? Tem como ter uma família dividida? Não vai sair bem, né? Às vezes tem o marido e a esposa estão dentro da mesma casa, só que dormindo em camas diferentes, né? Em quartos separados. Estão separados ali. E aí que exemplo que deixa dentro da casa, né? Que exemplo é esse de estar uma família separada, né? Então, às vezes a gente não presta atenção, a gente não toma cuidado e aí vamos nos separando. E aí é onde acontece, tipo, já começa dormindo em camas separadas e aí vai se esfriando, não quer mais ter relação, né? E aí fora aparece o quê? Aparecem os pratos, né? Então vai lá o homem se envolver com outra mulher, a mulher se envolver com outro homem, porque já não estão, né, convivendo bem ali no casamento. E aí entra outra pessoa e muitas das vezes acaba com esse casamento, né? A outra pessoa acaba tomando, né, tudo ali que aquele casal construiu. Então o Senhor está falando aqui, olha, casa dividida não subsiste, né? O porquê que Deus me deu essa palavra aqui foi no vídeo anterior, né, que eu estava falando da minha líder. E na hora veio essa palavra, né? A minha líder que eu digo no trabalho, porque eu dei o exemplo, né, de que uma moça foi falar para ela que toda vez que vinha falar comigo eu estava resolvendo alguma coisa, né, da minha casa. E aí ela pegou e falou, depois que ela falou a respeito, né, dessa moça, de como atender tudo, ela falou assim para mim: olha, ninguém vai chegar para mim e vai falar o que você está fazendo de errado. E se vier falar, eu vou falar para a pessoa resolver. Porque aqui comigo não tem esse negócio. Reino dividido não subsiste. Foi essa palavra que ela falou para mim. Reino dividido não subsiste. Não vai existir se minha empresa estiver dividida. Tá uma funcionária trabalhando de um jeito e outro funcionário trabalhando de outro. Não. Ambos têm que andar juntos, né? Ambos têm que andar em comunhão. Então, né, ela viu essa necessidade que para uma empresa andar bem, ela tem que estar unida. Também vamos lá para o governo. Você vê o governo sempre um contra-atacando o outro, né? Às vezes aquele que foi eleito não é do mesmo partido que o outro, mas independente do partido a qual eles estão, né? Eles têm que unir as suas forças e buscar o bem da nação, né? Então vamos até mesmo orar para Deus, né? Orar para Deus tratar com a nossa liderança do país, né? Tirar toda a divisão que tem lá em Brasília, né? Nos poderes. Então vamos orar a Deus por eles, porque para Deus dar sabedoria, para Deus dar visão, né? Porque não adianta
Tá lá o presidente querer fazer uma coisa e os governadores querer fazer outra. Não adianta, tá lá o governador querer fazer um negócio e o prefeito da cidade, né, não querer dar ouvidos, está dividido, não vai existir. E aí você vê muitos planos dando errado, muitos projetos dando errado, porque tá dividido, né? O Senhor mesmo está falando, Jesus aqui está falando. Por que Jesus falou essa palavra? Por conta que ele tinha acabado de curar um homem. Ele tinha chegado numa cidade e tinha curado um homem. E aí os fariseus lá, né? Alguns exaltaram a ele, né? E aí alguns dos fariseus, quem são os fariseus? Conhecedores da palavra. São pessoas que conhecem, que estudaram, né? Pega lá, vai apontar o dedo. Então, muitas das vezes, você está cheio de sabedoria e está apontando o erro dos outros. Só que está amaldiçoando, falando coisa que... asneira, né? Foram falar asneira aqui para Jesus. Então, ele pegou e falou... Ele já sabia dos pensamentos deles. Porque eles pegaram e falaram assim... Esse daí expulsa demônios pelo nome de Beelzebu. Quem é Beelzebu? É um demônio. E aí ele falou... Como que um demônio vai expulsar outro? Não, o demônio não expulsa outro, né? Ele até aqui mesmo ele fala, ó, não li, né? Mas logo em seguida do versículo que eu li, o versículo 26 diz, ó. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Como que vai existir um reino assim, né? Tem como uma pessoa tá ali, ó, entrega teu corpo aos demônios, né? Tem uma certa religião que faz isso, né? Entrega a vida ali pros demônios, tudo. E depois tá pondo a mão na cabeça dos outros expulsando demônio? Não tem, irmão. Porque o demônio, ele não expulsa ele mesmo, né? Então, o Senhor tá falando aqui, ó. Reino dividido não subsiste. Ou você é uma coisa, ou você é, né? Não adianta você pegar e falar, ah, não, eu sou cristão, mas tá lá nos batuques, né? Tocando uns tambor, né? Ah, eu sou cristão, mas tô lá no tarô. Entendeu? Não vai existir. E aí depois quer cobrar de Deus alguma coisa? Quer cobrar de Deus resposta? Né? Sai de cima do muro, irmão. Se você está em cima do muro, sai de cima do muro. Decide quem você vai seguir. Ou você segue a Baal ou você segue a Deus. Né? Não tem como você servir a dois senhores. Tem uma palavra aqui que fala sobre isso. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a um e desagrada o outro, ou você serve ao outro e desagrada o outro. Não tem como, né? Você tem que se decidir quem você vai seguir hoje. Você vai seguir aquele que está certo ou você vai seguir aquele que está errado? Até mesmo no sentido do que, ó, você está ali dentro da empresa, você está dentro do seu trabalho, né? Você vai seguir quem? Você vai seguir aquele que anda errado? Não, uma hora eu tô fofocando de fulano, outra hora não, eu sou santo. Você tem que decidir quem você é, né? Caráter firme, é o que Deus tem falado bastante esses dias também, né? Sobre ter caráter firme, caráter de Cristo, né? Pega, ó, sai de roda de fofoca. Se vem uma pessoa, né, para querer falar fofoca para você, né? Porque às vezes chega uma pessoa para falar mal do teu marido. Nossa, teu marido tava assim, tava assado, tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Aí você chega dentro de casa e já começa a bater as panelas, bater porta, né? Dar ouvidos a esse fulaninho que veio fofocar. Não pergunta nem realmente o que está acontecendo. E aí o que acontece? É onde o casamento se esfria. É onde o marido vai para um lado, a esposa vai para outro, né? A mesma coisa referente a filho. Fica ouvindo o que os de fora estão falando, apontando o dedo. Quantas vezes eu não ouvi pessoas falando mal dos meus filhos, né? Querendo que eu brigasse com eles. E aí eu peguei e falei, não, né? Eu vou fazer isso não. Uma vez eu estava dentro da igreja e aí teve uma festinha, né, na igreja. Meus dois filhos já eram grandes, já não era de escolinha, e eles ficaram lá embaixo, né, comigo no culto. Só que como estava tendo uma festinha, mandaram subir as crianças. E aí o que acontece? Depois da festinha mandaram descer os grandes. Só que um dos meus meninos ficou lá em cima e o outro desceu. E aí o outro desceu até triste. E aí eu peguei, no final do culto, fui buscar saber o que aconteceu. Aí eles pegaram e falaram, ah, não, eu já mandei ele descer porque ele já tá na idade de ficar no culto, por isso que a gente mandou ele descer. Eu falei, tá, mas o outro é mais velho, por que o outro não desceu? Ah, é porque ele é quietinho, né? É porque ele é quietinho, olha só. Já querendo dividir os meus filhos. E aí eu peguei e falei assim pra pessoa, olha,
Se um ficar, o outro fica. Se o outro não ficar, você pode dispensar os dois. Para os meus filhos não tem acepção. Ambos vão colher a mesma coisa, né? Porque assim, eles não é, os dois eram bons, né? Assim, no sentido, não estava fazendo nada de errado. Para que dividir meus filhos, né? Aí deixa um lá triste, né? E o outro nem não tá nem se importando. Então eu peguei e conversei com eles depois. Eu falei, olha, os dois já são grandes e os dois têm que ficar lá embaixo. Cometeram um erro, né? Eu peço até desculpa para vocês, só que um não é melhor que o outro. Sabe o que ele estava sentindo? Ele estava sentindo que o outro era melhor do que ele. Por isso que o outro ficou lá, né? Então, assim, muitas das vezes acaba desmotivando a criança, né? Não tem que haver divisão e nem acepção. Um não é melhor do que o outro. Deus não faz acepção. Claro que se eu pego e me dedico mais, eu vou colher aquilo que eu estou me dedicando, né? Eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Então a colheita é um pouco, né? No caso lá era outra coisa com eles. Mas a colheita é isso. Você planta, você colhe, né? Então não vamos deixar dividir a nossa casa. Dentro da empresa, você tem uma pessoa fofocando, tem pessoas que vêm no seu ouvido para falar mal do patrão. Como é que você vai se dar bem com o teu patrão se você tiver maus olhos? Porque era isso aqui que as pessoas estão tentando plantar, né, no coração dos outros. Porque tinha um monte de gente perto de Jesus e falaram que Jesus estava o quê? Jesus estava expulsando demônio porque ele estava exaltando o nome de outro demônio chamado Beelzebul, né? Ele estava chamando outro demônio para poder expulsar aquilo ali. Ele falou, como assim? Não tem como um demônio expulsar outro. Ele não expulsa, né? Então vai ter pessoa que vai vir falar perto de você para falar mal da sua liderança, sabe? Para querer dividir empresa. Vai pegar e vai falar, olha, o patrão estava fazendo isso de errado. Aí tá lá você, é mesmo? Nossa, aí você tem maus olhos. Isso, liderança em qualquer lugar, sabe? A liderança dentro da igreja também. Pessoas querem falar mal do seu líder, né? Eita Jesus, passou uma borboleta aqui. veio no rasante. Então, né? Toma cuidado com as más línguas. Vigia com as más línguas, pessoas falando mal do outro. Se vier falar alguma fofoca pra você, olha, irmão, isso não me interessa não, tá bom? Se você quiser falar com outra pessoa, você fala. É igual teve uma vez que uma irmã pegou e estava falando para mim sobre o casamento de outra irmã, que era de outro ministério, não tinha nada a ver com o meu, né? Não tinha nada a ver de onde eu estava. Aí eu peguei e falei assim para ela foi falando, eu falei, irmã, não tem como eu saber, né? E outra coisa, eu saber disso vai mudar minha vida? Não vai, então é melhor eu tomar cuidado da minha, né? É melhor cuidar da minha vida, né? Porque a pessoa está cuidando dela, Deus está cuidando dela, vamos orar por ela, né? Glória a Deus e aleluia. Mas é melhor eu pegar e olhar para minha vida, porque eu saber da vida dos outros não vai acrescentar em nada na minha, sabe? Às vezes a gente empresta o ouvido pro diabo fazer ninho, entendeu? Às vezes a pessoa está desapercebida, né? Ela tá ali só querendo passar uma informação e não percebe que está fazendo o trabalho do inimigo, né? Então, pega, ó, cuidado com as más línguas, né? Não tô falando para você ter maus olhos das pessoas, pegar e ficar, nossa, tá vendo, fofoqueiro, olha, tá, né? Não julgue para não ser julgado, né? Mas pegue e se aparta. Olha, irmã, esse assunto não me interessa, tá bom? Se você quiser falar com outra pessoa, fica à vontade, mas não me interessa no momento. Olha, eu tô ocupada, eu tenho que fazer tal coisa, tá bom? Depois a gente conversa, né? E aí quando a pessoa for conversar depois com você, vai falar sobre outro assunto, não vai falar mais sobre aquilo, porque você já cortou, né? Essa pessoa que veio falar isso de outra irmã, na hora que eu dei essa resposta, aí ela já logo, né, já se posicionou e falou, desculpa tá falando isso e tal, é porque, né? E aí ela cortou ali. Eu falei, não, tudo bem, acontece, porque o ser humano é falho, né? Eu não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito. Uma hora ela errou, outra hora eu ia errar também no mesmo caminho que ela errou, né? A gente só tem que estar vigilante, a gente tem que estar atento. Então, toma cuidado com as más línguas, toma cuidado com o que você escuta dos outros, não deixa plantar caraminholas na tua cabeça, né? Então pega ali, ó, busca saber se é isso mesmo, né? Busca saber você. Olha, deixa eu ver o que está acontecendo aqui dentro da minha empresa. Procura, né, estar unidos, unir as forças, né? Então, eu mesmo
que tô aí com os jovens, né? Eu não só cuido dos jovens, mas eu tenho que também estar ali, ó, respaldando ali os líderes que estão comigo, né? Que tem outras pessoas que me ajudam, né? A última palavra quem dá sou eu, mas eles me ajudam e eu busco neles também. Então eu vou lá, procuro a opinião, não é eu tomando decisão sozinha. Como é que vai existir um ministério se ele tiver dividido, né? Não, eu não tomo decisão sozinha, eu vou lá, pergunto a opinião deles, falo, e aí, gente, dá pra gente fazer esse trabalho? O que você pensa? Né? Esses dias mesmo eu mudei uma situação lá com jovens, porque uma das pastoras veio me confirmar o que eu já sentia, né? Ela falou, olha, eu senti da gente fazer assim, assim. Eu falei, ah, glória a Deus, é confirmação, porque eu estava orando para aquilo, né? Eu estava orando para Deus me dar sabedoria para saber se eu tinha que fazer aquilo ali. Então, você procura saber também as opiniões das pessoas. Às vezes a empresa não está indo bem, né? Às vezes o trabalho, a casa não está indo bem por aquela direção que você está dando. Mas se você conversar, procurar saber, aí vão unir as forças e vão crescer, né? Que nem a casa. Ó, vou falar aqui o último aqui, né? É o último exemplo sobre limpeza de casa. Olha só, se você tem uma família e todos fazem cada uma parte, a casa anda com mais leveza. Mas imagina uma pessoa só para dar conta de tudo, né? Dar conta de toda a bagunça e às vezes dentro da casa são 5 pessoas, são 4, né? Se é só o casal é um pouco mais fácil, né? Mas mesmo assim, tem que unir os dois as forças, não ficar dividido, tá lá o homem lá deitado no sofá, coçando o saco, né? E enquanto a mulher tá lá limpando a casa igual uma escrava, né? Encerando a casa. Ou vice-versa, porque tem mulher também que fica lá só deitadinha, né? Olhando se a sobrancelha tá feita. E o marido tá lá. O marido, além de trabalhar fora, tem que se lascar limpando casa, né? Não, irmão, vamos dividir as tarefas, né? Porque você sabendo, né, manusear a sua casa, você vai viver com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Então não seja uma casa dividida, une as forças, tá bom? Une as forças para que o teu reino seja forte, a tua casa, a tua família seja forte. Dialogue, converse com a tua família, converse com aqueles que moram com você, conversa no ministério. Se ouviu falar de alguma coisa, né, que tá indo ruim, busca saber como melhorar, ao invés de pegar e ter maus olhos, tá bom? Então é essa palavra, né? O próximo vídeo vai falar um pouquinho sobre limpeza, né? Vou falar sobre limpeza, já dei uma adentrada aqui no finalzinho desse, né? Mas no próximo vamos falar sobre limpeza. Não vou mais gravar aqui porque já tô indo embora, né? Mas eu já tenho o segmento para os próximos vídeos. Vou ver aí como é que eu vou estar gravando. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixe comentários, hein? Eu gosto dos comentários. Tem uma seguidora que tá deixando bastante comentários aí. E eu louvo a Deus por sua vida, irmã. Porque quanto mais você comenta, mais esse vídeo é enviado para outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.